Ok, pessoal, então vamos começar aqui. Peço para desligar os microfones. Hoje, nosso encontro está com uma pauta assim, bem consistente, eu diria. A gente vai conversar sobre eleições e talvez começar a conversar sobre revisão do regimento, até onde a gente conseguir ir, pelo que eu entendi. Proponho aqui um horário de até 9 horas no máximo, 1h30 de encontro. É um horário que eu acho que eu consigo também. E Milton. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Será que poderíamos fazer reunião em 1 hora? Eu vou fazer uma proposta de quem precisar sair em 1 hora pode ficar bem à vontade de sair, mas eu acho que para a gente cumprir a pauta que a gente precisa cumprir aqui, minimamente, eu acho que 1h30, vou tentar acelerar, mas eu acho que 1h30 é um tempo que é adequado, assim. Como a gente tem feito reuniões mais espaçadas, né? Acho que é melhor a gente aproveitar esse momento juntos aqui para não, né? Para poder avançar um tiquinho. Então, dentro da lógica da reunião mais concisa, eu vou pedir para vocês no chat colocarem como estão chegando, mas com a seguinte coisa, uma nota de 0 a 10, sendo que 0 estou bem mal hoje e 10 estou maravilhoso ou maravilhosa hoje. Escrever por quê? Só para a gente ter uma noção de como estamos todos aqui. Então vamos lá, a Lúcia está 8, tranquila, o Wander está 7, cansado, o Renato está 8, um pouquinho de dor de cabeça, mas animado de encontrar vocês. Eu estou 7 também, estou cansado pelas reuniões do dia de hoje, mas tem muita coisa boa na minha vida acontecendo. Lúcia, esse desenho ficou ótimo. O Cláudio está 7, sim, sente que cumpriu o que propôs. O Milton está 6, cansado de esperar. Jussara está 6,5. Milton, só me esclarece aqui, você está cansado de esperar alguma coisa com relação à nossa cidade aqui? Não, não. Não. Situação geral do Brasil e do mundo. Ah, sim, entendi. Perfeitamente. Não, foi mal entendido, não. Ok. O fim da quarentena, né? Fim da quarentena. A vacina. Tá bom. Pessoal, então beleza, percebi que a gente está assim, todo mundo está de mais ou menos para bem, né? Não tem ninguém maravilhoso, mas não tem ninguém péssimo aqui também. Então, vamos seguindo aí na reunião. A primeira pauta é a pauta que eu vou passar para o Cláudio, que foi ele e o Marcelo que conduziram essa proposta. Então, essa pauta vai ser dividida em dois itens. A pauta geral é eleições, e o primeiro item é mudança no regimento, no que diz respeito a eleições, e o segundo é uma proposta de calendário. Cláudio, você já quer que eu compartilhe a tela? Abre o seu microfone aí, Cláudio, fazendo favor. Você compartilha o texto aí, depois a gente vai para o calendário. Então tá, eu vou compartilhar o texto agora e você já pode começar explicando aí, Cláudio, enquanto eu compartilho aqui. Então, o Renato nos mandou o regimento interno, a parte do regimento interno,
relativo às eleições do existente, do que está em vigor hoje, né? Então, o Marcelo e eu nos debruçamos sobre isso e nos preocupamos com duas coisas, né? A primeira, adequar a terminologia que nós estamos usando nesse trabalho de transição, né? E o segundo foi adequar a nossa prática de como é que nós estamos procedendo para resolver as nossas questões, né? Então, e aí vocês estão aí as correções estão feitas no próprio texto, né? E aí assim está em aberto para a gente conversar e discutir. Isso aí é apenas uma sugestão. Então, no item 1, as eleições para cargos do Conselho Gestor, Tesouraria e Conselho Fiscal se realizarão em Assembleia Geral Ordinária. Não tinha Conselho Gestor, estava diretoria executiva. Como nós mudamos, nós temos que nos adequar ao Estatuto. Então, o Estatuto também parece que está fechando, então a gente tem que ir jogando, vai e volta. Então, sobre o item 2, isso é genérico, a gente só mudou a terminologia. Poderão concorrer às eleições os associados anfitriões e guardiões, que estiverem quites com suas contribuições financeiras e tiverem participação ativa em alguma das atividades associativas da associação. Nós não colocamos todos os associados, nós restringimos a anfitriões e guardiões. São pessoas que estão mais dentro, mas mesmo assim, eles têm que estar quites com as contribuições e ter uma participação ativa, para serem aceitos como candidatos. Ok, só uma coisa, Cláudio. Pessoal, o Cláudio vai falar tudo, eu peço que vocês vão anotando aí as dúvidas e sugestões e opiniões, porque depois a gente vai fazer um momento de ouvir vocês, tá bom? Desculpa, Cláudio. Não, tudo bem. Eu acho ótimo isso. Então, o item 3, nós pensamos no seguinte, os interessados em concorrer a algum cargo eletivo do Conselho Gestor, Tesouraria e Conselho Fiscal deverão se manifestar ao Conselho de Anfitriões, apresentando a função onde pretende participar 30 dias antes da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para este fim. Então, na realidade, não vai existir chapas, como estava lá. Não é uma chapa isso, chapa aquilo. São as pessoas que querem participar da administração da associação. Então, o Conselho de Anfitriões ele vai receber, e conduzirá, junto aos interessados, um processo integrativo de seleção e indicação dos associados candidatos. Porque eu falei para ele do processo que nós usamos para a gente estabelecer os nossos papéis, aqui na reunião passada. E a gente acha que não deve haver uma competição de chapas. A gente acha que a gente tem que integrar as pessoas que estão a fim de trabalhar. Como é que nós vamos integrar? Então, o Conselho de Anfitriões conduzirá, junto aos interessados, um processo integrativo de seleção e indicação dos associados candidatos para a construção coletiva, encaminhamento das candidaturas às vagas disponíveis nos conselhos e tesouraria da nossa cidade. Entende? Então, seria um processo de construção desses cargos, que aqui é cargos, mesmo que tenha papéis dentro dos cargos. Então, aqui nós riscamos ali, em caso de mais de um candidato para o mesmo cargo, tal, sabe? Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar com consentimento, dentro do Conselho de Anfitriões. Aí, isso aqui é normal, o edital de convocação para a Assembleia deverá ser divulgado
com no mínimo 15 dias de antecedência por correio eletrônico, redes sociais e boletim informativo. Isso para a Assembleia, né? E as pessoas que querem se candidatar são 30 dias antes da Assembleia, né? Então, e aí o Conselho Gestor, a Tesoureira e o Conselho Fiscal serão referendados através de eleição, empossados e celebrados pelo presidente da Assembleia antes do encerramento da mesma. Então, foi isso, assim, né? Foi uma alteração adequando a nossa transição, ao nosso estatuto e aos nossos procedimentos que nós temos conduzidos aqui até então. Tá, joia. Então, a gente pode conversar sobre isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu estou querendo usar o processo de consentimento, que é o processo que a gente tem usado para tomar decisões aqui. Então, esse primeiro momento é um momento de dúvidas, não é de opiniões ainda. Algo não ficou claro, ou alguém gostaria de esclarecer algum ponto com o Cláudio? Eu posso começar até comigo, viu, Cláudio? No item 2 aí, quem vota, quem concorre à eleição é anfitrião e guardião. Quais são as outras modalidades de associado que ficaram de fora disso aí? Tem o voluntário, né? Como é que é? Que está lá né? É o voluntário. Então, esse ele tem uma atividade muito menos comprometida, né? Uhum. Então, a gente resolveu que não entraria esse associado. Ok. Renato, você quer complementar a resposta do Cláudio? Não, é só que chama colaborador, né? Mas é isso. Colaborador. Ah, tá. Tá. Exato. Isso. Certo. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Fala, Luz. Parte da Assembleia, quem vai ser o presidente da Assembleia? Eu não sei se eu estou por fora do regimento, porque agora não tem presidente. Eu acho que em qualquer Assembleia, o presidente dessa Assembleia ele é eleito na hora. Alguém faz alguma proposta e ele é conduzido ao cargo de presidente da Assembleia. Não precisa ser não precisa ser alguém que já esteja num cargo, pode ser qualquer um. Mas isso está no regimento, porque... Não, isso é normal. Qualquer um, normalmente, é o presidente da instituição e ele pode indicar quem ele quiser. Mas tem que ser o presidente. E eu acho que na Assembleia Geral a gente não vai estar acéfalo, né? Quando houver a eleição, vai ser uma transição. Jussara, só um minutinho. Eu estou anotando aqui, você já tem uma opinião a dar, mas eu preciso encerrar a rodada de dúvidas ainda. Daqui a pouco a gente começa com a rodada de opinião. A pergunta então, quem será o presidente da Assembleia? Né? Na nossa opinião, nós não chegamos a aprofundar esse caso, né? Mas eu imagino, eu conheço várias assembleias, que é alguém que é indicado na Assembleia. Okay. Na Assembleia. Eu tenho outra. Eu acho que o Cláudio falou alguma coisa de que não pode ter 2 candidatos, ou eu entendi errado, para o mesmo cargo? Ou não tem nada a ver? Não. Para o quê? Não, para um pouquinho. Uma coisa é ser presidente da Assembleia, né? Outra coisa é a eleição para o Conselho Gestor. Outra pergunta agora. Pode haver... Eu entendi que só poderia haver um candidato ou não? Não tem isso? Não. Qualquer um que queira participar do Conselho Gestor, da Tesouraria ou do Conselho Fiscal, que comprove que tenha contribuições financeiras em kits, né? E tiver uma participação ativa, isso a gente não sabe como medir essa participação ativa, mas a gente, né, no sentimento, a gente sabe. Ele vai colocar, olha, coloca meu nome, eu estou disposto a participar de alguma coisa na administração da próxima gestão. Aí vai se fazer um processo, né, integrativo de seleção. Então, eu não vou dizer assim, eu quero ser o presidente. Não, eu quero participar da administração.
Aí foi assim, nós mudamos um pouco o paradigma, né? Não, na realidade, assim, ele nessa seleção integrativa, no processo, você participou, né, Lúcia? Né? A gente poderia até se candidatar ou indicar alguém, né? Entendi. É esse 3.1, porque eu pensei, se vai ter uma pré-seleção, seria uma pré-eleição ou não? Não, todo mundo joga o seu nome para uma reunião do Conselho de Anfitriões. Né? E aí, no Conselho de Anfitriões, os anfitriões vão estar lá e os candidatos, e pode ser, alguém de nós pode ser candidato a participar disso, né? Assim como outras pessoas, nós vamos estar num processo de uma seleção integrada. Né? Então, quem está conduzindo vai dizer assim, olha, quem é que vocês acham, né, quantas, sei lá, 2, 3, 4 pessoas, não sei, que vão compor o conselho gestor? Aí eu vou indicar, né, o Marcos, o Milton, vou botar meus nomes e você vai botar os seus. E nós vamos ver como é que isso funciona. Na Assembleia. Eu posso botar o meu nome também, né? Seria igual a escolha do partido, né? As eleições para dar um nome para a eleição geral. Seria isso? É só para entender. Então, nós usamos o mesmo termo que o Marcos falou, processo integrativo de seleção. É do O2, né? Ok, o Renato parece que quer perguntar ou complementar a resposta do Cláudio. A minha pergunta é, hoje nós temos 8 vagas, né? 3 do Conselho Gestor, 3 de Tesouraria e 2 do Conselho Fiscal. Como que a gente lida se tiverem 9 candidatos? Não, nós vamos fazer da mesma forma como nós fizemos. Então, quem tá conduzindo vai dizer assim, indique três associados para o conselho gestor. Nós vamos todo mundo votar. Pode ser que alguém não seja contemplado. Entendi. Né? A mesma coisa lá no outro. Então, na realidade, assim, se tiver mais, ótimo, né? Porque a gente vai convidar essa pessoa para, de alguma forma, colaborar. Né? A gente não vai perder essa pessoa. Né? Mas pode ser que sim, que alguém fique de fora. Ok. Estou entendendo que vocês estão usando, então, o processo de eleição integrativa que está lá no padrão do O2, da biblioteca do O2, lá de padrões. Isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, agora eu vou começar uma rodada de impressões e opiniões e sugestões para o Cláudio, porque depois do Cláudio ouvir todo mundo, ele vai ter uma possibilidade de fazer um ajuste na proposta dele. Jussara, você que já começou dando uma opinião sobre a coisa do presidente da Assembleia, qual que é a sua impressão? Porque eu desculpa assim o meu atropelo. É porque eu também participo de muitas assembleias e sempre acho inclusive pertinente que o então presidente, naquele momento da Assembleia, ele pode tanto dirigir, presidir, ou quanto indicar alguém. Né? Tanto, o então presidente de quê que você está falando? Da ANC, não? Da associação. Então, o presidente da associação deve ser o presidente da Assembleia. Ok. E ele pode delegar para quem ele quiser no momento. Você acha que isso deve constar Você acha que isso deve constar no regimento? Me pareceu, assim, eu não sei, já que surgiu dúvida, porque para mim isso era um processo natural, entendeu? Tá bom. Quem é que abre a Assembleia? Alguém abre, senão fica... Tá bom. Mais. Eu tenho outras questões, eu posso colocar? Pode. Aproveita a sua vez aí que eu vou rodar. Vou ser rápido, então. Se é uma sugestão que você falou que a gente pode dar, né? A esses cargos da diretoria, digamos, de quem vai administrar a associação, se vocês não acham pertinente que haja suplentes,
para esses cargos, porque, ou então, na ausência de fulano, por exemplo, eu vou supor que eu seja tesoureira e eu tenho que me ausentar. Quem assumiu? Eu acho importante que essas coisas fiquem definidas. Então, você acha que isso também deve constar no regimento da eleição do suplente? E porque aí seria até mudar, né? Porque ele tem candidatos aí, enfim. Uhum. E essa questão de como proceder para a eleição, eu acho que tem que ter uma comissão eleitoral, que já tem, né? Essa comissão eleitoral vai fazer as regras, obedecendo o regimento. Então, as normas da eleição não precisa estar no regimento. Acho que é uma comissão eleitoral definida pelos sócios, entendeu? Uhum. De uma forma assim bem oficial, ela faz as regras. Né? Certo. Então, beleza, Jussara. Cláudia, agora é a sua hora de anotar, porque você vai fazer o ajuste depois, se você quiser, né? Ok, Jussara? Não, então, só para repetir, né? É presidente da Assembleia, o assunto, né? O outro suplente, é o suplente, e a comissão eleitoral fala as regras da eleição. Comissão eleitoral. Quem quer continuar agora, pessoal? Então, a sugestão da Jussara é de que conste isso no regimento interno. Isso. Renato, você agora. Eu gostei muito da ideia, sabe, da eleição integrativa, né, de ter essa articulação prévia nesses 30 dias e trazer um pool de candidatos. Eu acho que no escrito, no texto, poderia ter alguma menção a essa ideia do O2, da eleição integrativa, porque quando a gente lê, principalmente se a gente nunca ouviu falar de eleição integrativa, fica meio solto, né? E quando a gente já tem assim, olha, acontece dessa maneira, né? Aí fica mais claro, né? Então, ou uma descrição mais clara de o facilitador, o presidente, vai pegar essas pessoas que são candidatas e fazer o processo, ou então um link lá para a biblioteca do O2 pode resolver também essa questão, né? Então, sua sugestão é ou colocar um passo a passo mais detalhado no próprio regimento ou linkar com um site que tem esse passo a passo. Isso, ok. Isso. E bem, a questão da Assembleia ser aberta pelo presidente, eu acho que é algo que a gente pode colocar no regimento interno, mas não nessa sessão, porque isso vai servir para qualquer Assembleia, né? Seja Assembleia Eleitoral ou não. E a mesma coisa, a questão do suplente, né? É algo do estatuto. A gente pode até mudar o estatuto, mas eu acho que não entra aqui na questão de como que a gente conduz as eleições, né? Tá, você está dizendo que a coisa do suplente já está prevista, que não é necessário que entre no regimento, é isso? Ele está prevista ela não está prevista no estatuto. No estatuto a gente decidiu não ter suplentes. Ah, sim. Mas se quiser que tenha suplentes, isso pode ser ótimo. no estatuto, não aqui. Então tá, não pode constar aqui agora porque não tem previsão no estatuto de ter o suplente. Exato. Tá, ok. Quem mais? Eu de novo, se não tiver ninguém. Tem você, Lúcia. Vai lá. Em relação ao presidente, a dúvida é, se vai ser conselho gestor, não terá presidente na próxima. Uhum. A inclusão no regimento interno seria só para essa eleição, ou não? Porque uma vez tendo conselho, não tem presidente. Lúcia, qual que é a sua proposta? A proposta é que haja a escolha do presidente para a Assembleia entre os conselheiros, né? Isso vai constar no regimento. Haja escolha em qual momento? A escolha prévia. Antes da Assembleia. Antes da Assembleia. Uhum. Tá. Outra coisa é essa questão de... Acho que deve constar que tem que dar ampla publicidade para a candidatura, porque eu não sei se todo mundo fica sabendo. Incluir nisso a ampla publicidade. Tá, estou anotando aqui, porque o Cláudio parece que caiu. Eu acho que a gente vai ter que dar só uma paradinha, porque a bola está com ele. Então, a Lúcia falou da presidente da Assembleia ser escolhido antes.
E como é que é o negócio da ampla publicidade, Luz? Ampla publicidade para as candidaturas. Divulgar que haverá eleição para as pessoas se candidatarem. Porque se tem um prazo de 30 dias, as pessoas precisam saber disso. Os possíveis candidatos. Então, o item 4 prevê aqui uma convocação da Assembleia já, né? Você está falando de também ter um item prevendo uma coisa mais anterior ainda. Porque se tem 30 dias para candidatar, a pessoa tem que saber o prazo para candidatura, tem que divulgar isso. Eu não vi constando. Você sugere algum prazo que seja legal, assim, antes do dia da eleição? Tem que ser, no mínimo, uns 40 dias antes, né? Porque no mínimo 40, porque aqui está 30 dias antes da Assembleia, que é a candidatura. Muito bem. E a dúvida ainda da eleição integrativa, eu estou achando que eu estou fazendo confusão. Essa eleição integrativa é para a Assembleia, né? É isso? É a mesma dúvida. É a eleição para os cargos. Durante a Assembleia. Na hora da eleição da Assembleia, a eleição para os cargos seria no modelo integrativo. Ah, sim, eu entendi que haveria uma pré-eleição. Deixa eu ver se o Cláudio apareceu aqui para mim. Não, ele não mandou nada para mim, não. Mandou para você aí, Renato, alguma coisa? Não, entendeu? Bom, será que a gente segue conversando? Vamos lá, né? Eu vou anotando aqui, quando o Cláudio chegar, eu faço um resumo. Vander Milton. Ele disse que está tentando entrar. Então vamos esperar só um tiquinho, gente. E a Raquel disse que não está conseguindo entrar. Vai. Marcos, eu não tenho dúvidas, não. Eu tinha me ocorrido uma sugestão, está contemplada na fala do Renato, quando ele sugere links. Hoje está muito habitual a leitura digital, né? Mais do que no papel impresso. Então, o recurso de links, até para esclarecer conceitos, eu acho que ele deve ser usado sem economia nos textos. Entendi. No geral. Né? Milton, o que você achou aí da proposta do Cláudio? Você está no mudo, Milton. Eu achei que era uma proposta para o funcionamento de uma entidade social quando o mundo está funcionando normal, mas nós não estamos normais. Nós sequer sabemos como será o ano 2021, por exemplo, em questões, nós vamos trabalhar em assistência direta a quem mais necessita, ou em projetos, ou em campanhas. Então, eu acho que a forma dessa organização só vai ser possível chegar a um acordo da forma mais atuante lá no futuro, talvez nesse ano ou no ano seguinte. Nós não sabemos como vai ser a forma de atuação da nossa cidade, porque nós não sabemos como vai funcionar o mundo, funcionar o Brasil. Veja que você tem a organização do tipo corpo de bombeiro, em que tem um incêndio, 2 incêndios, 3 incêndios, e as equipes vão e atuam. Outra forma de organizar é do Médico Sem Fronteira, em que eles atuam conforme o lugar que está precisando deles, na África, na Síria ou na Líbia. E você tem uma outra forma, que também é usada, que é a da Academia Brasileira de Letras. É uma entidade em que todos são iguais. O presidente administra finança, algumas passagens, algumas publicações, mas ele não é chefe de ninguém. Nós ainda não temos condições de saber, porque o Brasil está assim, o mundo está assim, qual é a forma de organização que será mais adequada para essa entidade espetacular que é a nossa cidade. Ô, Milton, a partir dessa fala sua, você tem alguma sugestão para esse regimento, para essa parte do regimento que o Cláudio propôs aí? Tem. Deixar em suspenso até a ocasião que nós tivemos uma melhor ideia de como organizar o nosso esforço.
Uhum. Deixar em suspenso, inclusive, as eleições, o processo eleitoral, Tudo. tudo. Né? Você acha que esse processo da nossa cidade de reconstrução deve ser interrompido, é isso? Não, ele tem de ser adequado com a demanda que virá esse ano, velozmente, vorazmente, mas nós Uhum. não sabemos como. Uhum. Então, Sim. esta organização, ela funciona quando as coisas estão normais no mundo. Uhum. Tá. O Milton trouxe aqui lá na Câmara a gente chama isso de questão de ordem. Assim, ele está dizendo que não está valendo a pena a gente conversar sobre isso, né? Mas assim, a pauta da reunião era isso, né? Assim, eu entendo que esse ponto que a gente está hoje é resultado de um processo de discussão que começou lá no meio do ano passado com o Dragon Dream e evoluiu para cá, né? Assim, queria saber se alguém tem uma outra opinião, assim. Eu acho, Milton, que a gente já vem trabalhando num modelo, né, já há 5 anos, que é a organização do centro vazio, que a gente acha que é mais do que adaptável a esse momento que a gente vive, que é um momento de incerteza, né, de muita mudança, o mundo VUCA. E ele é resiliente para esse modelo justamente porque você não tem uma decisão focada numa pessoa, mas você tem uma organização formada de membros que tem as ações locais de maneira empreendedora e autônoma, né? A diretoria e a tesouraria, ela na nossa cidade tem uma função muito limitada, que é manter as portas abertas, as contas pagas, os documentos em dia, para que esse ecossistema de associados possam agir, né? A gente está mudando o estatuto, né, para descentralizar isso ainda mais, ao invés de ter uma diretoria, ter um conselho gestor e um grupo de tesoureiros, né? Eu acho que isso traz até mais resiliência do que ter uma única pessoa, porque como a gente está tão vulnerável nos tempos de hoje, se você tem uma pessoa que é um tesoureiro, essa pessoa tem algum problema emocional, ou financeiro, ou de perseguição, como está acontecendo tanto, a gente acaba com tudo, né? Quando você tem 3, tem uma resiliência aí. Então, eu acho que a gente deve continuar, e eu acho que nós estamos num momento, né? Tem um momento para essa mudança de diretoria, sabe? De liderança, né? Uhum. A Jussara parece que levantou a mão também. Obrigado, Renato. Pode falar, Jussara. Eu assim, me sinto contemplada com a fala do Renato, mas eu queria falar para o Milton que, de fato, né, a gente não pode ignorar o momento que a gente está, né? Fazer de conta que não existe. Por isso, eu penso que, se a gente parar tudo, a gente não sobrevive. A gente tem que existir até como uma resistência. A gente tem que existir e resistir. E é um grande desafio para essa nova gestão, como ter verbas, como sobreviver, ou o momento em que todas as normas de proteção assim, da sociedade civil estão caindo uma por uma, né? Então, por isso que eu penso que eu discordo que se a gente fechar, se a gente parar, é igual fechar, assim, no meu entendimento. Uhum. Mais outra pessoa quer comentar esse assunto? Enquanto o Cláudio não volta. O Cláudio deu notícia aí, Renato? Ele disse que tinha acabado a bateria, né? E está tentando. Ixi, Deixa eu ver aqui. problemas de bateria. Está dizendo que está tentando entrar. Gente, deixa eu só fazer uma avaliação aqui desse momento, então, já que nós estamos num momento mais... O Cláudio está entrando. Tanto o Renato quanto a Jussara falaram do desejo de seguir com esse processo. Queria só saber quem que está a favor de seguir com essa pauta de hoje e a gente fazer essa, né, revisão do regimento, do processo eleitoral. Levanta a mão para mim aí, gente, só para eu ver. O Cláudio está chegando. Lúcia, você como é que está com essa história?
Segui. Tá bom. Você também, né, Milton? Então tá. Milton, a gente pode fazer alguma coisa para que você fique mais tranquilo nessa Oi, gente. sequência aqui? Estou voltando. Me desculpe, Cláudio. tá? Mas eu devia ter posto para carregar, depois que caiu a bateria, aí quando voltou caiu a internet. Estou voltando. Aí me atualizem aqui. Eu vou te atualizar agora, Cláudio. Só deixa eu encerrar essa conversa aqui. Milton, tem algo que a gente pode fazer para você seguir com a gente mais tranquilo, assim? Continuar essa discussão. Ok. Cláudio, você me ouve? Estou ouvindo. Você pegou até qual momento? A fala da Jussara você pegou, não é? O Renato. A fala do Renato você pegou. O Renato, não toda. O Renato falando que precisava explicar melhor o processo integrativo, né? E sei lá. Então, depois eu quero responder sobre isso. Né? Não então, peraí, Cláudio. Você vai responder. Então, deixa eu só te atualizar. O Renato fez uma sugestão bem concreta, que é ou colocar no regimento um passo a passo do processo integrativo, ou colocar um link para uma página lá do O2, onde tem este passo a passo. Então, essa foi a sugestão do Renato. Renato, teve alguma outra coisa que você falou que eu não anotei a sua fala, não? Eu achei que o Cláudio tinha pegado ela inteira. Só isso, de que em alguns momentos, algumas das coisas que estão sendo propostas, né, elas podem entrar ou em outra parte do regimento, ou mesmo de alteração do estatuto, mas eu não vejo que tem muito a ver com esse segmento das eleições. Né? Sim, eu me lembro que o Renato falou, ainda peguei isso, né, que a presidente da Assembleia é uma coisa que vai no item Assembleias, né? Seria isso, né, Renato? E não aqui, né? E a outra questão foi a do estatuto, que era o suplente, né? Ah, sim. O estatuto não prevê o suplente. Então, você discutiu a proposta da Jussara, certo? Eu não sei qual é o momento que a gente fala sobre isso. Calma, Cláudio, vai chegar aí, vai chegar no bom. você. Deixa eu acabar de rodar aqui. Raquel, boa noite. Você está no mudo, Raquel. Você está no mudo, Raquel. Boa noite. Raquel, vou te fazer uma proposta aqui, tudo bem, né? A gente está mais ou menos do meio para o fim desse primeiro bloco de decisão aqui. Eu vou te convidar para ouvir essa parte e você começar a participar efetivamente da próxima. Pode ser? Ótimo. Claro. Obrigada. Então tá. Cláudio, a Lúcia falou que no regimento deveria constar que o presidente da Assembleia deve ser escolhido antes pelo Conselho de Anfitriões, e também ela sugeriu que conste no regimento que, além da convocação para eleição, tem uma convocação anterior para o processo eleitoral, que seja avisado que vai ter um processo pelo menos 40 dias antes, para as pessoas poderem se preparar e se candidatar. Então, ela está sugerindo de acrescentar um outro momento anterior de convocação e de divulgação do processo. E o Wander ficou muito contemplado com a sugestão do Renato de linkar com a página do O2, onde tem mais detalhes sobre o processo de eleição. Cláudio, você tem alguma dúvida sobre as propostas? Não, então, eu concordo com o Renato de que as questões de estatuto têm que ser vistas no estatuto, né? E a questão da Assembleia, do presidente da Assembleia, das Assembleias, teria que ser colocado em outro lugar, né? Sobre o processo integrativo, eu não acho que possa ir num regimento interno, eu acho que, no máximo, um link, né, que explique, né? E eu acho
que também na convocação, quando a gente divulgar que vai haver uma eleição para esses cargos todos aqui, né, deve se explicar lá pode se explicar, né, na convocação, mas não no regimento interno. Tá. Entendeu? Acho Cláudio. que seria encher demais de texto aqui no regimento interno. Então, quando a gente convocar, diz, olha, vai haver um processo assim, assim, assado. Aham. E pode botar o link lá. Ok. Sendo bem objetivo agora, Cláudio, agora é o seu momento de fazer um ajuste na sua proposta inicial com base no que você ouviu. Qual que é o ajuste que você propõe para a turma aí? Então, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, peraí. O texto aqui. Aham. Então, aqui entre o 1 e o 2, eu acho que poderia se colocar algo assim, eu não tenho o texto na cabeça, né? Mas colocar algo que seja essa... não é uma convocação, isso aqui é uma como é? Como é que chama isso? É um aviso, é um... É um edital. Uhum. Tipo um edital que fala... O edital, né, de sobre eleição. vai haver eleições, tal, não sei o quê, no dia tal, né? Então, que isso seja divulgado, sei lá, pode ser 40 dias antes, ou não sei, 45 dias antes. Aí a gente tem que ver qual é esse texto aqui, né? Sim, então é uma proposta, mas a ideia é essa. Então, o edital de eleição terá ampla divulgação, no mínimo, com quantos dias? 40 ou 45? Acho 45, põe 45, que eu acho melhor. Então, isso é um ajuste, o que mais? Deixa eu ver aqui. Você tinha falado do link, né? Que você acha... Sim, não, esse sim. Esse também, o link. Uhum. Colocar link do passo a passo desse processo. E agora, sim, eu acho que essa questão aqui da comissão eleitoral isso está previsto... Não, isso não. Quando nós discutimos na última reunião sobre quem trabalharia nessa questão, que o Marcelo e eu fomos eleitos, isso já era uma comissão eleitoral? Nós fomos eleitos com esse papel. Isso. Então, essa comissão eleitoral é uma coisa que já está contemplada no Conselho de Anfitriões. Uhum. Eu não então, sei se precisa colocar. Você acha que não cabe isso aqui agora? Pode até ser colocado assim, que esse processo será conduzido pelos conselheiros anfitriões indicados para isso, né? Uma coisa desse tipo, assim, né? Então vou escrever o processo todo aqui, né? O processo eleitoral será conduzido por aqueles conselheiros anfitriões, né? Indicados para isso. Indicados para isso, ou que esteja energizando o papel de... Isso. Que eu esqueci o nome dele, né? No papel... Como é que chama o papel, gente? Comissão eleitoral, né? O papel, comissão... Junta eleitoral, né? Junta eleitoral. Muito bem. Junta é um negócio muito... Não sei, depois a gente vê, depois vocês veem aí o nome do papel certo. Cláudio, mais alguma alteração, algum ajuste no texto aí? Não, eu acho que essas contribuições foram boas, né? Tá. Mas, assim, lembrando, não no texto, né? Lembrando que a gente tem que levar isso para outros lugares, né?
as questões que a Jussara colocou, por exemplo, né? Eu acho que não deve se esquecer de a gente pensar nisso lá, né? Ok. Mas, concretamente, você fez 3 sugestões de ajuste aqui. Vai ter uma ampla divulgação do edital da eleição 45 dias antes, o link sobre o passo a passo vai ser incluído e uma menção que o processo será conduzido pelos anfitriões que estão ocupando o papel de junta eleitoral. Gente, não tem mais discussão agora. Tem dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? É porque eu acho que o que foi acrescentado pelo Cláudio, falando de edital de convocação, eu não sei se estou lendo errado, mas no número 4 trata disso? Eu queria informar que o meu microfone, meu alto-falante agora está funcionando. Ótimo, Márcio. Beleza, conta você aqui. A gente está encerrando essa discussão, Márcio. Te convido só para ficar ouvindo essa e na próxima você participa. Pode ser? Pode ser. Então, levanta ali no 4, põe no 4. Vamos ver o que a Jussara está colocando ali, né? É porque ela está achando que eu acho que está parecido o que está no 4 com o que você incluiu aqui no 1.1, né? Que eu pus aqui. Não, mas é que assim, no 1.1 está tratando das proclamas, né? Uma coisa é o edital de convocação, que é uma coisa formal, que sabe que quando você vai registrar no cartório, tem que ter esse edital, foi editado, tal, né? A chamada. Então, uma coisa é um processo de chamar as pessoas, né? Outra coisa é um então, edital. Vamos mudar o nome aqui? Como é que poderia ser? No 1. Chamada. Não é o edital de eleições, não. É chamada por candidato. Porque aqui o 4 é um negócio bem formal, né? Entendi. Ok. Alguma outra dúvida, pessoal? Está claro o ajuste que ele fez? Gente, apesar de não ter mais discussão, que já foi no momento anterior, agora é o momento que vocês podem ter objeção. A objeção na hora do consentimento você não consegue conviver com essa proposta e acha ela perigosa até para experimentar. Se essa proposta pode causar algum prejuízo para a nossa cidade, que seria difícil de recuperar e correr atrás do prejuízo. Então, eu pergunto para vocês têm alguma objeção ou podemos seguir? Você tem objeção, Wander? Não, nenhuma objeção. Você tem objeção, Jussara? Renato? Não tenho, né? Não tenho. Milton? Não. Lúcia? Nenhuma objeção. Eu também não tenho objeção. Então, estou considerando que a sua proposta do regimento está aceita, viu, Cláudio? Tá, a gente pode burilar o texto, né? É isso. Perfeitamente. Tá, só uma coisa assim, isso aqui está lá no Drive, né? Naquele mesmo arquivo que você me mandou, eu estou mexendo nele aqui. Tá bom, tá legal. É isso que eu queria saber. Então o vamos lá. dia D e a hora H... O dia D e a hora H é o dia da Assembleia. Certo. Então, a gente tem que definir qual é esse dia aqui, e aí, então, menos 15 é o edital de convocação, menos 30, né? Aí tem as datas antes e para depois. Então, nós não temos uma data que a gente elegeu, assim, né? A gente tem que estar com essas coisas prontas para poder convocar uma assembleia, ou se comprometer de que vai estar pronto 30 dias antes, ou sei lá, né? Então, aqui eu acho que está mal aqui, né? Nós temos que botar aqui, ó, o D menos 30, aqui é D menos 45, edital de chamamento para candidato, né? Você já estava até prevendo isso aí, né? Tá. Certo. Então, apresenta aí sua proposta, Cláudio, de calendário.
Gente, então já está entrando no assunto 2, que agora vai participar Raquel e Márcio, e que é a proposta do calendário eleitoral. Nós temos que definir um dia para essa Assembleia. Eu não sei se vocês acham que, por exemplo, final de março, o Renato tinha feito alguma proposta já na reunião passada. Você acha que é coerente a gente botar lá, não sei que dia da semana, nós temos que olhar o calendário aqui? Primeiro, nós vamos escolher um dia de semana, pela manhã, à tarde ou à noite. Cláudio, vamos fazer assim. Você tem agora a missão de fazer uma proposta do que você achar mais legal. Depois a gente vai passar pelo processo de discussão aqui. Pode fazer a sua proposta, por pior que ela seja. Pode mandar por domingo, meia-noite, que depois a gente resolve isso aqui. Tá bom. Deixa eu ver o calendário aqui mais concretamente. Cadê? Gente, então isso é legal. O processo de consentimento começa sempre com uma proposta, por pior que seja. Não precisa ser uma proposta boa. Depois a gente vai melhorando ela do jeito que a gente fez aqui. Sim. E até uma sugestão, enquanto o Cláudio olha, né? Eu acho que para agilizar as reuniões, a gente pode já preparar as propostas de antemão e circular no grupo de e-mail, né? Porque aí já está lá uma proposta, as pessoas já começam a discutir, já leem, já tiram chega e a gente aqui faz as coisas mais ágeis. Uhum. Aqui. Vamos ver aqui, eu estou com o calendário aqui. Isso você está dizendo, Renata, minha conexão está instável. É a previsão de um processo de decisão assíncrono, né? Isso pode virar uma norma também. Lá no Comitê do Planejamento Estratégico da Câmara está previsto isso, e a gente recebe, olha, o processo agora, desse ponto, é assíncrono. Você tem 3 dias para ir lá sugerir. Se passou os 3 dias, você está considerando que você não teve sugestão. E aí vai. Né? Isso é uma possibilidade, mas tudo bem. Vamos lá, Cláudio, sua proposta então, aí. Seria 30 de março, às 19 horas, em primeira convocação. Então, 30/3, 19 horas. Primeira, vou colocar aqui primeira. Isso, e 19h30, segunda. 19h30, segunda convocação. Tá. Ótimo. Então, aí, isso seria a data, mas aqui eu acho que está faltando essa data aqui, ó, né, que a gente tem que ver lá no texto, porque tem uma data que vai haver a reunião dos anfitriões para fazer a seleção integrativa, né? Essa data seriam... Aqui nós vamos chamar 45 dias antes, né? Isso vai cair em fevereiro. Uhum. Aí nós temos 30 dias antes, lá no texto, para... baixa lá, vamos ver lá no texto como é que está escrito lá. É isso, 30 dias antes, né? Até 30 dias antes. Então, baixa mais, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Apresentação pretendida 30 dias antes. Então, a pessoa tem 15 dias para se manifestar. Ela pode se manifestar até o último dia de fevereiro, né? E a reunião do conselho acontece qualquer dia de março. Então, aí tem um item aqui no meio, aqui, ó. Né? Tá faltando um D menos 30, é isso? Isso. D menos 30. É o prazo final para recebimento das candidaturas, é isso? Isso. E aí essa reunião do conselho, que é para fazer esse processo, né? Seria o quê? 15 dias antes? Não, 15 já é o edital. Mas pode ser assim, 20 dias antes a gente faz um... Né?
20 dias antes, faz essa reunião, e 15 dias a gente já faz o edital de convocação. Uhum. Entendi. E aí depois o D+1, aí vai ter assembleia. E aí faz a divulgação do resultado. Então, né? Uhum. E homologação, né? Registro no cartório. Aí tem os prazos, sei lá. Tá. Ok. Apresentada a proposta, o momento agora é dúvidas. Lembrando que não é opinião ainda, é dúvida. Eu tenho uma dúvida, Cláudio. Eu fiquei um pouco confuso aqui, que eu entendi que o processo de eleição integrativa seria na própria Assembleia. E não, né? É no Conselho de Anfitrião. A ideia é essa. Para indicação do... E a Assembleia seria um momento mais de ratificação. Isso, a Assembleia é uma formalidade. Agora, essa reunião do Conselho de Anfitriões com os candidatos, né? Uhum. Porque Então, é uma formalidade para ratificar aquilo que já foi conversado antes. Isso. Então, Entendi. aí, acho que é com os candidatos aqui, porque, na realidade, pode ter candidato que não é anfitrião, né? Que é guardião. Reunião do Conselho de Anfitriões com os candidatos. Mas eu estou com uma dúvida agora. Mas os guardiões também votam, não apenas os anfitriões. Então, eles participariam dessa eleição integrativa ou não? Porque quando a gente faz uma eleição só com os anfitriões, a gente exclui os guardiões de votar, né? De escolher. Uhum. Não, na Assembleia é que acontece isso, né? Na realidade, o Conselho de Anfitriões vai propor, né, uma chapa, né, através do processo integrativo. E isso vai para a Assembleia. E lá vai ser votado mesmo, na Assembleia. Né? Todo mundo vai votar. Todo mundo que tem direito a voto. Os guardiões participam. Está no estatuto. Bem, eu tô entendendo, então, que a seleção integrativa acontece na Assembleia e a reunião do Conselho com os candidatos é para a gente conversar e compor grupos, né? E ver, enfim, é uma pré-conversa, né? Não sei. Eu entendi diferente. Eu achei que a seleção, na verdade, seria na reunião do Conselho, pelo que está escrito aí. O que está aqui é isso mesmo. O processo integrativo é no D-20, né? A proposta essa é a proposta. Mas aí eu acho que se opondo ao regimento. Quando fala que a eleição ela é aberta aos guardiões também. Ele se opõe ao estatuto, né? Exato. O que eu entendi aqui, gente, porque assim, os candidatos já vão estar colocados. Com base nos candidatos colocados, o Conselho de Anfitriões fará uma proposta de chapa. Não vai ter outros candidatos, não tem como ter outros candidatos mais, porque o prazo já acabou. Isso. Né? Então, não vai surgir candidato, é impossível surgir candidato. E a Assembleia vai ter uma votação para ratificar lá as propostas, enfim. Foi isso que eu entendi. Se você tiver 9 candidatos e só 8 vagas, né? Não, isso vai acontecer na reunião do Conselho de Anfitriões, a gente estava vendo, né? Pode ter 9 candidatos, sim, mas vão ser eleitos aqueles que estão previstos, 3 aqui, 3 lá e 3 não sei onde, ou 2 não sei onde, né? Então pode sobrar um, sim. A não ser que a gente mude lá no estatuto que tenha suplente. Entendeu? Então, está lá no estatuto. Cláudio, então, eu acho que essa dúvida pode esclarecer. A gente está no momento de dúvidas ainda. Daqui a pouco a gente vai rodar as opiniões e o Cláudio vai poder ajustar. A dúvida é, no caso de ter 9 candidatos para 8 vagas, o que acontece nesse D-20 aí?
que pode acontecer? Você está me perguntando? Estou te fazendo mais uma O pergunta. que acontece é que vão ser feitos, pelo processo integrativo, a eleição de 8 que vão ser indicados para a Assembleia, para a Assembleia. para ser ratificado na Assembleia. Tá. Se tiver 9 cargos, com suplente vai ter 9. É só para entender a sua proposta. Pode ser que falte, né? Eu acho que pior é faltar. Ok. Jussara, você levantou a mão. Você tem alguma dúvida sobre o que o Cláudio está falando aí? Não, é porque não é dúvida, é uma sugestão, então vou esperar um momento. Aguenta só mais um pouquinho. Dúvida ainda? Wander, depois Milton. A minha dúvida é no caso de ter menos candidatos, né? Se um poderia assumir 2 cargos, como que é isso? 2 funções. Isso é lá no estatuto, né? Como é que... Tá, entendi que o Cláudio não tem essa informação agora. Milton. Para eleição, qual então fica sendo a função da Assembleia Geral, já que os candidatos já estarão escolhidos no Conselho de Anfitriões? Então, não precisa da Assembleia Geral para a eleição. Qual a função da Assembleia Geral, Cláudio? Então, na realidade, nós, durante todo o tempo, conversamos que a Associação Nossa Cidade vai funcionar de um jeito mais aberto do que as formalidades da lei, né? A Assembleia, ela serve para a lei, a questão legal, né? Tem que ter uma homologação de... Né, se tivesse uma chapa única, ou se tivesse 2 chapas, fizesse as eleições, é uma formalidade. Então, na realidade, o que nós propusemos para a associação em termos de eleição é que houvesse uma chapa única, né? Essa possibilidade aqui que nós estamos colocando é de uma chapa única. E na Assembleia haveria a homologação formal, que é uma coisa da legislação. A legislação pede que tenha uma Assembleia Geral. Hein? E poderia haver a rejeição? A rejeição? Pode. Né? Sim. Lá. Ok, vamos lá para a rodada de impressões agora. Jussara, está com você de novo, que eu já sei que você tem opinião aí. Não, só um pouquinho, deixa eu só concluir esse pensamento do Milton. Uhum. Né? Vamos dizer assim, se fosse um negócio convencional, aparece 2 chapas, e a Assembleia resolve que nenhuma delas não é assim. O que acontece? Só tem uma chapa. Tem que ser convocada conclui aí, só um minutinho, Milton. Então, o Cláudio está dizendo que, se for rejeitado, será convocada nova eleição. Eu estou falando num ponto de vista de que nós estamos num processo eleitoral convencional. Então, novas eleições. Tá certo. Então, vamos para a rodada de opiniões aqui. Vai lá, Jussara. Mas é sugestão. Sugestão, já começou. Desculpa. Então, como eu não conheço muito esse processo, aí eu fiquei pensando assim, que a reunião do Conselho de Anfitriões para seleção integrativa, para mim, isso é eleição. Tá? Eu vou terminar meu pensamento. Porque se vai ser, eu não sei bem o que quer dizer integrativa, assim, meio conversando com as pessoas, porque então não tem votação de ninguém mais. Aí, se isso estiver correto, o D+1 aqui tem que passar entre o D20 e o D15, porque aí o que acontece? O conselho lá resolve, né, quem são as pessoas, seleciona, aí tem que ter um resultado, né, disso, divulgação, e a assembleia é para a posse da nova diretoria, sabe? Aí me parece que eu entendo melhor dessa forma, porque não é eleição, que eleição, né? Se é para corroborar, então é a posse,
né? Porque tem que ter momento de posse. Isso é, inclusive, previsto por lei. Tá. E outra coisa, aqui, ó, esse conselho... Lembrei da ditadura. O microfone, Jussara, Eu me lembrei da ditadura, sabe? Me desculpem, quando tinha... por isso que eu quero entender o que é essa seleção integrativa, porque na ditadura tinha um colégio eleitoral. Uhum. E já estava mandando, continuava indicando quem ia, aceitando, não aceitando. E aí eu queria que vocês me explicassem. Aí já volta a dúvida, né? A seleção integrativa não é isso? Indicação não é um colégio eleitoral vai determinar ali, vai escolher ninguém mais. Então não é democrático, quem mais vai votar? Tá bom, vamos seguir a rodada de opiniões. O Cláudio está registrando e o Renato está com a mão levantada. Vai lá, Renato. Então, a minha sugestão é que nesse D20, essa reunião do Conselho de Anfitriões, seja uma reunião para conhecer os candidatos e conversar com eles em busca de uma chapa única, de um consenso, mas de uma maneira assim, bem... quer dizer que você não está fazendo a eleição nesse momento, né? Você está vendo, olha, aqui tem essas pessoas, você entendeu como que é, trabalharia aqui, que tal se ficar esses três aqui e tal. E se tiver mais candidatos, eu acho que a seleção integrativa, né, ela deve acontecer na Assembleia Geral com a participação dos anfitriões e dos guardiões, que é o que o Estatuto prevê, né? E eu gosto desse modelo da eleição integrativa, que a diferença, no meu entender, é que ao invés de você votar, né, ter uma cédula e votar nas pessoas e tal, você fala qual das pessoas dentro dos candidatos você gostaria, né, e por quê, e aí ele forma, no final das contas, os 3 mais votados e as pessoas aceitam, né? Então, a gente experimentou aqui, né, no encontro passado, é uma forma muito que põe as pessoas para cima, né? Então, eu acho que a reunião do D20 é uma reunião para buscar uma integração, uma articulação, um consenso, talvez uma chapa única, né? Para amaciar um pouco as arestas. E a eleição da Assembleia Geral é para realmente eleger segundo esse método, né? Se tiver uma chapa única, melhor ainda, que aí fica mais fácil. Mas tem que acabar com a competição. Então, eu quero saber em que momento será a posse ou não é pertinente para essas questões que a gente está falando aqui. A posse acontece na mesma Assembleia Geral que teve a eleição. A eleição e posse no mesmo encontro. Então, vamos lá. A sugestão do Renato é passar a eleição integrativa para o dia da Assembleia e não para o D-20. Vamos seguir aí, gente. Mais opiniões e impressões. Raquel, você que tossiu aí, seu microfone está, inclusive, aberto já. Pode falar. É o seguinte... não, eu tinha também essa dúvida que a Jussara expôs, né, e que Renato esclareceu, no mais tranquilo. Tá? Como que você ficaria confortável para você? Eu gostei dessa proposta do Renato. Te contempla a proposta do Renato. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, vou querer passar por todos. Wander. Eu estou numa questão aqui mais de semântica, eu acho, porque no D-20 eu estou concordando com o Renato, e aí eu relendo o D-20, onde fala seleção integrativa, eu não sei se aplica, porque eu não conheço a O2 bem. Desculpa. Mas onde está seleção, mantendo o D-20, poderia ser uma questão de convite, que seria uma oportunidade para que aquelas pessoas que foram indicadas, né, convidadas, elas têm até um tempo aí
para depois... É o que eu estou entendendo. Posso estar entendendo equivocado, porque hoje eu realmente estou muito cansado. Estou acordado desde 1h da manhã. Então, não está fácil, não. Mas aqui, não sei se contempla trocar seleção integrativa por um convite naquele processo integrativo e depois, na eleição, fazer do jeito que foi feito, de acordo com o O2 também. Tá, o D-20 seria um momento de, em vez de pensar no termo, pensa o que você acha que tinha que acontecer nesse D-20 aí, Wander, que o Cláudio vai pensar no termo lá depois. Eu chamo de convite. Seria o convite. Mas aí ele tem que acontecer antes do D-30, né? Não, as pessoas já se autoconvidaram, né? Elas têm que apresentar o nome até no D-30. O D-20 seria um convite para quê? Então tá, entendi agora. Retiro. Uhum. Tá bom. A não ser que seja para apresentar propostas, né? Vamos lá, vamos seguir na rodada aqui, gente. Milton, o que você achou desse negócio aí? Eu ainda estou confuso em saber qual é o verdadeiro dia da eleição. Uhum. Se é durante esse processo de seleção integrativa ou se é na Assembleia. Uhum. Isso precisa ficar claro. Como é que ficaria mais confortável para você? Qual que seria a melhor proposta para você? Mais ou menos igual o Wander mencionou, de modo que -20 seria uma discussão em candidaturas. Uhum. E na Assembleia, a eleição. Tá. Ok. Quem? Lúcia? Eu também achei como ajustar. Eu não acho muito democrático o processo que a escolha é feita pelo conselho e só leva para a Assembleia para formalizar. Gostei da proposta do Renato de ter uma reunião no D20 para apresentação dos candidatos, que seja uma conversa, uma apresentação, alguma coisa assim de integração dos candidatos, né, com a nossa cidade, e não necessariamente uma seleção. Uhum. Entendi. Márcio? Eu acho que o dia da Assembleia é o dia D, ou seja, a escolha final, qualquer que seja o processo, seja um processo integrativo ou seja um processo abertamente democrático, é o dia da Assembleia, certo? Então, na Assembleia vão ser eleitos os membros da proposta do Conselho ou serão eleitos outros que se apresentarem na própria Assembleia como candidatos, lançados, convidados por outro participante, ou a própria pessoa pode dizer, não, eu me candidato a ser qualquer dos cargos, um cargo determinado aí que está em processo de eleição. Márcio, então você está dizendo que deveria ser permitido de candidaturas serem apresentadas no dia da Assembleia. É isso, porque a previsão aqui é 30 dias antes de apresentação de candidaturas, né? Você acha que não deveria ser assim? Não sei. Aí como o prazo para apresentação de candidatos é de 30 dias, eu acho que pode ser respeitado sem que se questione, por exemplo, a liberdade dos participantes. É uma regra. Os candidatos podem se apresentar, quaisquer que sejam eles, e quaisquer que sejam os que os indicam, ou por autoindicação, 30 dias antes da Assembleia. Uhum. Isso é normal. Há um prazo. Tá certo.
Ok, obrigado. Márcio, o Wander levantou a mão. Você tem outra sugestão aí, né, Wander? É uma sugestão misturada com dúvida, mas quando coloca no D-30 prazo final, é muito taxativo para recebimento de candidaturas. Então, acho que o conceito de final ele dá uma impressão de impeditivo de que depois possam aparecer outros. E eu acho que isso está causando, para mim, pelo menos, uma dificuldade de entendimento do fluxo desse processo. Então, eu nem sei se deveria ter o D-30, e essa questão do prazo, ela poderia estar contemplada no D-20, com as pessoas se apresentando, e pode acontecer de ter menos pessoas se apresentando do que as vagas, é uma hipótese. Aí entraria a questão do convite, do convencimento, e do consentimento, lógico, né? Então, talvez o prazo final é o termo que está me incomodando nesse processo aí, e eu penso que não precisaria do D-30, não. O que está se propondo para o D-30 pode ser resolvido no D-20. Você acha que o prazo final para apresentação de candidaturas deveria ser o D-20? Não, eu não concordo com o prazo final. Então, no dia da Assembleia, você acha que pode haver novas candidaturas? Sim, a pessoa pode se apresentar. Então, assim, eu acho que interessante que no D-20, talvez até no -30, que essa questão seja discutida, analisada, mas final, o termo final, para mim, não cabe, não. Então, só para ver se eu entendi, o D-20 é o momento que possíveis candidatos vão lá tirar dúvida, conversar um pouco, entender melhor. Mas, no dia da Assembleia, para você, pode aparecer um novo candidato que vai participar da eleição. Eu penso assim. É isso. Tá bom. Cláudio, como é que você está aí para fazer um ajuste aí na proposta? Pode comentar mais coisa, Marcos? Então, vamos lá. Já que o Wander inaugurou uma segunda rodada, o Milton também levantou a mão. Vai Milton primeiro, depois o Renato. Eu acho que a candidatura de último minuto, aquela apresentada durante a Assembleia, ela tem um risco. Isso de aparecer pessoas que têm um propósito diferente do objetivo geral da associação. Ela está de último minuto e pode estar sujeita à manipulação da Assembleia. Portanto, precisava ter um prazo de as candidaturas serem conhecidas pelos demais. Vamos lá, Renato. O meu comentário era mais ou menos o mesmo, né? Eu acho que é até legal quando você solta o edital de convocação da Assembleia, já com a lista de candidatos, dá uma transparência maior, dá tempo das pessoas refletirem, né, e pensarem, conhecerem as pessoas. Eu sugeriria, então, uma troca do D30 para o D20, né? Então, essa reunião acontecer antes, no D30, e o prazo final acontecer no D20, né? Porque aí dá esse momento de conversa, e no D20 as pessoas têm um tempo, inclusive, para pensar se é isso mesmo, né? Nessa segunda rodada, além de Wander, Renato e Milton, alguém mais quer falar? Eu sou a favor do D+20, porque 30 dias realmente é um prazo muito dilatado para fazer conchavos, para pensar melhor, como disse o Renato. Então, D+20 para mim é bom. Talvez D+15, D+10. Você está dizendo que a proposta do Renato te contempla, assim? Contempla, sem dúvida. Tá. Cláudio, como é que você está aí para fazer um ajuste à proposta? Olha, eu acho que está muito confuso. E eu acho que vocês estão muito otimistas. Vocês estão achando que vai ter 2, 3 chapas. Não. Vai faltar gente para compor isso aí, né? E eu estou achando o seguinte, se
o processo integrativo passar para a Assembleia Geral Ordinária, não precisa ter o D-20. Eu acho que vai direto, passa direto. Né? E eu acho que é interessante que haja esse processo, porque não é provavelmente um conchavo, são as pessoas que estão se candidatando, junto com alguns conselheiros, né, que estão trabalhando para a gente compor uma diretoria que vai funcionar por 3 anos. Né? Então, é uma questão assim de ter um grupo coeso mesmo, entendeu? Por isso que a gente propôs esse D-20, uma reunião do Conselho. Não é o Conselho que vai chegar e dizer, fulano, ciclano e beltrano se candidataram. Eu acho que esse e aquele. Não, nós vamos fazer o processo com eles junto, né? E fazer da mesma forma como nós fizemos os papéis na última reunião. Agora, a gente pode fazer na Assembleia Geral, vai ser talvez com mais gente do que na reunião do Conselho. Então, Cláudio, vamos lá. Qual é o ajuste que você faz? Não precisa ter essa reunião do... Não, eu tiraria essa reunião do D-20, botaria o prazo de recebimento de candidatura até 30 e está escrito lá no texto do regimento interno que a pessoa que se candidatar ela tem que comprovar que está pagando certo e que tem uma atividade mesmo, né, seja ativo na Assembleia. Então, eu colocaria todo esse processo lá na Assembleia com os candidatos e, se faltar, então, alguém que esteja lá, comprovadamente quites com a tesouraria e ativo na coisa, ele possa completar esse lugar que está faltando. Então, peraí, vamos por partes que eu já me perdi um pouco. Você está sugerindo de tirar o D-20, não precisa desse momento. Você está sugerindo também de tirar o prazo final para recebimento de candidaturas. É isso? A pessoa, desde que esteja... É uma sugestão. Né? Na realidade, seria assim, olha, nós precisamos ter os candidatos. Se a gente não põe um prazo aqui, ninguém vai aparecer. Tá. Então, qual que é a sua proposta, Cláudio? Faz a sua proposta aí, depois a gente vai passar pelo consentimento. Não é consenso, não estamos fazendo consenso aqui, cada um pensa de um jeito, é consentimento. Recebimento das candidaturas, só. Não põe prazo final. Tá, mas se então, assim, prazo pode haver candidatura? Agora eu tô... Passou do D-30, pode ter novas candidaturas? Vai ter... Eu estou pensando mais no caso que o Wander falou, que vai faltar gente. Eu acho mais provável que falte do que sobre. Certo. Né? Então, a gente talvez encerre nesse D-30 e na Assembleia a gente vai verificar que está faltando gente, então a gente abre candidatura na Assembleia, dentro do processo de seleção integrativa. No mesmo processo, a pessoa vai se colocar, eu me coloco. Peraí, então o D-30 seria o quê? É o que fica aqui no lugar do D-30? Eu acho que se você botar assim, fica menos pesado e dá uma abertura, recebimento de candidaturas. Mas não é o prazo final. A pessoa pode se apresentar no dia lá. Ela pode se apresentar no dia. Tá, mas aí ela... É que eu acho que, de certa forma, essa pessoa tem que se manifestar. Ela não pode chegar na Assembleia e dizer, agora eu estou querendo, né? Sabe? Eu acho que é uma coisa um pouco mais comprometida, né? Então, você está dizendo o quê? Que pelo menos um dia antes ela tem que se manifestar? Um dia antes da Assembleia? Porque a gente está falando em prazos aqui, né? Qual que é o prazo final para apresentação de candidaturas? Ou não põe isso, eu acho assim, ou não põe e deixa para apresentar em qualquer momento, inclusive na Assembleia, ou dá um prazo, isso tem que ficar claro, né? É a regra do jogo.
Então tem que mudar lá no texto do regimento. Tudo bem. O que você está propondo aí, Cláudio? A gente depois muda lá. Eu não sei, eu deixaria esse prazo e deixaria uma abertura para na Assembleia, se faltar gente, abrir. Tá, então tem um prazo final de recebimento de candidaturas aqui, um prazo, não vou pôr final, não, vou pôr um prazo de recebimento de candidaturas. E na Assembleia... Aí usa toda essa data questão limite. aqui. Posso fazer uma sugestão? Vai lá. No D20, a gente coloca assim, em caso de quantidade insuficiente de candidatos, haverá uma reunião de conselho com a possibilidade de abertura de novas candidaturas. E aí a gente faz, né, a conversa, tipo, e aí? Como que a gente vai fazer isso? Wander, você tem uma sugestão para o Cláudio também? No D-30, eu trocaria recebimento por apresentação de candidaturas. Tá. Vamos lá, Cláudio, com nas novas pitacos aí, o que você gostaria de fazer? Não, tudo bem, eu acho que essa proposta do Wander põe aí a apresentação, né? Apresentação e essa questão do D20 aí que o Renato colocou também pode ser, né? Porque é um momento que a gente dá uma olhada de como é que está o processo e pode fazer uma nova convocação, né? Um novo chamamento. Quando não coloca final, parece que o único dia para apresentar a candidatura é no D-30. E, na verdade, não é. Ou seja, não faz sentido mais D-30. Não, está do 45, menos 45 até 30. Não, mas o prazo, a ideia é isso, né? Pode tudo antes, né? Chegou nesse prazo, não pode depois, né? Não é o final mesmo. Peraí, Cláudio, só para ver se eu entendi. No D-20 ficaria, então, em caso do número insuficiente de candidatos para ocuparem os cargos, será aberto novo possibilidade de candidaturas. É isso? Isso. Novo prazo para candidatura. Tá. Nem precisa ser no D-20, né? Isso pode ser um parágrafo na frente do prazo de apresentação de candidatura no D-30, né? Um parágrafo, não, um parênteses. Cláudio, como é que fica, então? A proposta é sua. Só um pouquinho, desculpa aí, só para eu entender, mudado esse processo, a gente vai poder depois se manifestar sobre o que ficou assim, depois das discussões? Vocês vão poder objetar. Aí o processo para e a gente tenta integrar a objeção. Beleza. Então, tá. Cláudio, será que já são 9h10, nós já passamos o nosso prazo que a gente tinha combinado. Como é que você está aí? Você está tranquilo para fazer essa proposta? Você gostaria de conversar com o Marcelo e trazer uma outra proposta depois? Me conta como que você está agora aí. Cláudio, você está ouvindo aí? Eu vou ver se eu converso com ele a partir disso aí que está proposto aí. Então, mas assim, você vai colocar ali que na Assembleia Geral Ordinária vai ser feito aquele processo de seleção integrativa? Não, eu estou te dando a oportunidade de você colocar aí, eu estou só escrevendo... Eu acho que é isso. Quer dizer, eu concordo em tirar a reunião do Conselho para fazer a seleção, se esse tipo de coisa acontecer na Assembleia. Tá, né? Então, a Assembleia... É muito interessante isso, sabe? Porque é sair do paradigma das coisas que nós costumamos fazer até hoje, nesse mundo competitivo. Então, a Assembleia com eleição integrativa, só não ficou claro para mim
a fala do Renato, que ele sugeriu inicialmente no D-20, em caso de número insuficiente, você concordou com isso e isso entra onde? Não, entra logo após o D-30, né? Porque a partir do D-30 a gente já sabe se é o caso de insuficiente. Então, Tá. Isso aí. Tá ok, Cláudio, aqui então? Acho que está correto, sim, porque a gente tem que marcar uma data para as pessoas se candidatarem, né? Se a gente deixar até a Assembleia, não vai acontecer nada, vamos fazer uma Assembleia sem candidatos. Então, ó, deixa eu ver o que mudou aqui. No D-30 tem um prazo de apresentação, sim, mas se o número for insuficiente, esse prazo é reaberto. O D-20 acabou, não tem mais aquele momento de pré-eleição no Conselho. Uhum. E a eleição, a Assembleia vai ter, então, a eleição integrativa que aconteceria antes. Ela vai passar a acontecer na Assembleia. Uhum. São esses os ajustes, Cláudio, é isso? Isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, voltando agora à nossa perguntinha aqui. Alguém tem objeção? Acha que esse processo pode ser perigoso? Que não dá nem para experimentar dessa vez? Eu não sei se é isso, que eu tenho uma objeção, mas também não é assim, né? É risco de vida ou morte, porque eu acho que se a gente deixar para ter ainda candidatos na Assembleia Geral, não vai dar para fazer. Fica muito confuso, sabe? É muito confuso. Eu acho que pode, sabe, realmente... Uhum. Jussara, eu preciso que você fale se isso é uma objeção, porque se for, a gente vai parar aqui agora. Sim. Então, você está dizendo que o perigo que isso pode causar é qual? Explica melhor o perigo que isso pode trazer. Sim. Eu tenho que dizer o perigo do quê, né? Qual que é o risco? O que está causando um risco do meu ponto de vista? O meu ponto, se eu entendi bem, o que eu não acho que é um risco que pode prejudicar todo esse processo é que na Assembleia Geral possa ocorrer novas candidaturas, sabe? Sim. Eu tenho uma proposta quanto a isso. Tá, peraí, só um minutinho, Renato. É isso só, sabe? É isso aí que é a minha... E qual que é o perigo disso? Pode ocasionar o quê? Porque as pessoas... Porque eu acho que, assim, como é que você vai dar posse para as pessoas que estão começando? Eu acho que as pessoas têm que apresentar, de alguma forma, as suas propostas, sabe? Eu não vou me candidatar sem proposta nenhuma, chego lá na hora da Assembleia e eu leio um texto, eu acho que não fica claro, eu acho que tem que ter um tempo de maturação, de pensar sobre essas coisas. O tempo de quem? Do eleitor? Ou do não, que está de toda a direção, né? E conselhos, né, que já existam, né? Uhum. Anfitriões, né? Para pensar a continuidade da instituição, né? Porque eu acho que o Milton tinha falado antes, eu concordo bem com ele, eu acho que é bem arriscado. Tá, eu não entendi o risco ainda. Se as pessoas que cumprirem os critérios de serem candidatos se apresentarem no dia da eleição, o risco não ter tempo, não ter tempo de reflexão a respeito de suas propostas. E aí quem não ter tempo? O candidato ou o eleitor? O conselho, o candidato já vai estar trazendo, é o conselho de anfitriões, enfim, quem vai eleger membros os associados, enfim, né? Tá, mas a pessoa que não teve tempo, agora eu estou fazendo advogado do diabo, que é meu papel. Estou vendo. Não teve tempo, ela pode simplesmente não votar na pessoa nova. Qual que é o risco? Eu não sei, eu acho que fica muito confuso, gente. Ela nem vai saber que essa pessoa é candidata. Ela, às vezes, fala, não vou lá porque tem tais candidatos, confio nessa pessoa. Aí chega lá, vem uma pessoa que ninguém nunca conhece, fala, eu quero ser o presidente, ganha, porque traz algumas pessoas aí, e aí vira uma bagunça. Gente, a eleição não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. Votar em presidente não é isso. Nós vamos fazer uma eleição integrativa. Eu quero propor, pensando no comentário do Jussara, veja lá, será aberto novo prazo de 10 dias para apresentação de candidaturas. Então, mantém o D20 como homologação das candidaturas. Ou isso. Que aí tem o prazo final D30, D20 vai ser a homologação
Homologação e apresentação pública. Abertura ou convite para novos candidatos. Cláudio, vai lá, é você que decide aí qual que é o seu ajuste, seu reajuste. Essa proposta da Lúcia eu acho que foi boa. Acho que é legal. Então repete ela para mim que eu já me perdi aqui. Vai, Lúcia. Deixar o D20 como homologação das candidaturas. Porque aí tem 10 dias para avaliar se realmente completou, se as pessoas estão aptas e se tem o número certo de candidatos. Não havendo, tem 10 dias para convidar e a pessoa aceitar ou não, até o D20. Então, peraí, o D20 é homologação das candidaturas? É o prazo final que já está incluído esses 10 dias para novas candidaturas. O 10 dias foi o que o Renato sugeriu aqui, novo prazo de 10 dias. Tá bom. Então, beleza, gente. Escrever novo prazo, pode ser aberto prazo. Tá. Eu acho assim, deixa eu só colocar uma questão, porque nós estamos vendo assim, uma coisa muito legislativa, né? O que vai acontecer se nesse prazo aí do D-30 não tiver gente suficiente? Nós vamos nos articular e vamos começar a buscar alguém para preencher. Nós em mesmos. 10 dias, em 10 dias. Nós, os guardiões, vamos fazer isso nesses 10 dias. 10 e vamos dias. tentar fechar pelo menos o número necessário, entendeu? É isso que vai acontecer. Isso não precisa estar na lei, nós é que vamos nos mexer porque precisamos. Certo. Então, mas isso não precisa estar na lei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Fala, Qual é a qualificação dos candidatos? Está claro que é indicação ou aprovação pelo Conselho de Líderes bom, o que mais que precisa para ser candidato? E qual a qualificação dos eleitores? O que o eleitor precisa para poder exercer seu direito de voto? Eu vou responder o que eu sei. O eleitor precisa ser ou guardião ou... Qual que é o outro lá? Guardião ou anfitrião. São essas duas qualidades de associado só. E o que eu entendi é que o eleitor, o candidato não é indicado pelo conselho, não. Ele tem que cumprir outros critérios que são quais, gente? Eu não sei. Ele tem que estar em dia. Tem que ser ativo, está lá escrito lá em cima. E ele pode ser o colaborador? Não. Não, pela nova proposta. Ele tem que ser ou guardião ou anfitrião também. Anfitrião, pela nova proposta. Isso. Então só o anfitrião pode ser o candidato. Não. Guardião ou anfitrião. Guardião ou anfitrião. Isso. Então, guardião ou anfitrião, eles são os eleitores e os candidatos. Os candidatos. Tá bom. Ok. Marcos, Gente, pode acontecer que não precise desses 10 dias, e aí D20 sai fora, né? Há essa possibilidade também. Uhum. Mas acontecendo ou não, pode ter o D20 para homologar a candidatura, né? Isso. Uhum. Sim, Gente, sim. vamos lá agora. Alguma objeção a esta nova proposta aí apresentada pelo Cláudio? Ela está perigosa ainda? Não vou passar para todo mundo aqui mais, não, um por um, não. Quem quiser fazer objeção, levanta a mão aí, ó. Cláudio, estou entendendo que sua proposta está aprovada, então. É a nossa, né? A nossa, né? Pessoal, estamos aqui com 9h20. Já passamos do tempo, 20 minutos. Eu acho que não dá para a gente fazer mais nada, a não ser marcar a data da próxima reunião. Renato e Lúcia, vocês têm alguma sugestão? Não sei a Lúcia. A minha sugestão é a gente manter os 3 meses, né?
e fazer a escolha quer dizer, a aprovação do regimento interno de uma maneira assíncrona, quer dizer, por e-mail. Nós está dividido em capítulos, então a gente pode colocar aí a cada 3 dias, analisar um capítulo, discussão, se ninguém tiver objeção, aprova, e vai indo assim. Tem reunião, né? Tem reunião, é. Também acho. Gente, isso é uma proposta de encaminhamento que é bem importante, é definir regra do jogo. É bem assim, se alguém tem alguma restrição a esse jeito de fazer? Porque se tiver, eu vou sugerir de deixar para a próxima eleição da gente conversar sobre isso. Próxima reunião. Então, ó, eu estou entendendo que meio que foi aprovado aqui que vamos experimentar esse jeito assíncrono de decidir aí. Essa parte do regimento, né? Ok. Só a Então, data ficou dia 30, né, Marcos? 30 de março, a data da eleição, só confirmando. 30, ficou. Então, a nossa próxima reunião seria quando? O Conselho de Anfitriões daqui a 3 meses, né? Então, seria mais mais fevereiro, março, abril. Fim de abril. Uhum. Qual que seria a data? E lembrando que, pela nossa combinado, qualquer anfitrião pode convocar uma reunião, né? Pode chamar uma reunião, né? Para resolver alguma questão qualquer, ou quero mudar uma regra, quero falar de um projeto. Esses 3 meses são os regulamentares, né? Que tal dia 13 de abril? Ok. Ok, gente? É esse horário, 19h30 mesmo, Renato? Por mim, pode ser. 13 de abril? É totalmente aleatório, viu, gente? O dia 20, para mim, dá no mesmo. Ou qualquer outro dia. É uma terça também. 19h30 ou 19? Vamos 19. Não, essa aqui foi 19h30, né? Foi. 19h30. Mas ela se estendeu mais, né? Dia 19, Lúcia? Eu acho 19. 13 ou 19? 19 de abril? Ok, 19 Não, dia 13, 19 horas. Tá. 13 Então, de abril. dia 13 de abril é Dia Internacional do Beijo. Olha, então nós vamos chegar aqui empolgados. Joqueiros. Que beleza. Mas é dia do hino nacional brasileiro também. Gente, então eu acho que nossa missão de hoje está cumprida dentro do possível. O microfone está aberto aí para quem quiser se despedir, falar como é que está saindo. Quem quiser sair pode sair também.